Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário, um Feliz Natal. Hoje, sábado, 6 de dezembro, um sábado de luxo na Faria Lima, sol pegando lá fora e eu recebendo a visita de dois ilustríssimos convidados, queridos amigos de uma grande jornada que envolve negócio, que envolve educação, que envolve mentoria. Eu queria apresentar para vocês, nesse episódio de Natal, meu querido amigo Marcelo Brasil, que chegou de Londres anteontem, direto aqui para o podcast tributário mais querido do Brasil, e Marcos Gimenez, meu patrocinador, querido, já há 3 anos de patrocínio, meus caros. Que alegria receber vocês dois. Bom, obrigado, né, irmão? Tamo junto. Juntasso. Cara, queria dizer aqui pra vocês que eu fiquei tão feliz de estar com essas duas feras quando eu recebi o convite, que eu falei, pô, será que eu tenho roupa pra poder estar com eles na mesma mesa? Então, obrigado pelo convite, prazer inenarrável estar aqui com os senhores. Na dúvida se tu tinha roupa ou não, a gente providenciou essas toucas de Papai Noel aqui para esse episódio natalino. Valeu, Natalina. Meus caros, o episódio de hoje, ele foi planejado. Será que foi planejado? Acho que nem tanto. A gente conversou num evento aí no meio do ano e a realidade é que nós 3 somos pais, temos 4 filhos aqui, somados, né? Eu com 2, o Marcelo com o Isaac, o Marcos com a Celine. Somos pais de momentos diferentes e a gente queria gravar esse episódio com reflexões sobre paternidade executiva. Quantos de nós, seja da nossa geração, seja da anterior à nossa, a gente viveu, né, o pai ausente, sentiu falta, e nós mesmos, né, com grandes projetos, trabalhando em consultoria, trabalhando na carreira executiva, quantos de nós tinha vontade, por exemplo, de ir numa reunião do colégio e não conseguiu? Quantos de nós teve vontade de botar o filho para dormir e não conseguiu? E aí a ideia é fazer essa reflexão, né, ao longo desse episódio, fazer não vou nem dizer contraponto, porque a gente acredita tanto na pauta, a gente acha tão legítima, né, essa pauta do feminismo das mulheres no mundo executivo, no mundo corporativo, que não é um contraponto, é apenas assim, a gente falar um pouco sobre a nossa situação, né, de pais. Eu queria antes, até para poder inspirar um pouco vocês, falar um pouco da minha paternidade, que é mais longa de vocês. Eu sou pai do Guto, de 23 anos, da Duda, de 16 anos. E durante muitos anos eu sofri, né, com essa questão assim que eu cheguei a escrever no meu livro, Equilíbrio para Quem Pode. Durante muitos anos da minha vida eu não tive equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Então eu era aquele cara que viajava na segunda, voltava na sexta, perdi muitas reuniões de colégio. Sempre que eu estou em Curitiba ou que eu estava em Porto Alegre, eu queria, e eu sempre ia nas reuniões, né, mesmo no meio do dia. Mas nem sempre isso foi possível por conta de projetos, por conta de deadlines, por conta disso e aquilo. Isso sempre me deixou muito frustrado, porque eu tenho certeza que eu perdi momentos que não voltam mais, né? E hoje eu vejo nos meus 2 filhos, eu não consigo ver deles uma frustração, eu vejo deles uma valorização, o Guto especialmente, que já está no mercado de trabalho, está quase se formando na faculdade, ele fala, pô pai, não, a gente valoriza muito, né, o teu esforço, foi a partir do teu esforço que a gente pôde estudar em boas escolas, estudar inglês, viajar e etc. Mas fica, né, aquele gosto amargo de, pô, será que eu fiz mais? Foi tema da minha terapia já. Será que eu fui o melhor pai que eu pude? Né? E o meu terapeuta disse que sim. E eu passei a acreditar nisso. Né? Eu acho que fiz 7, 8 sessões de terapia sobre essa temática. E ele me dizia, Augusto, todo mundo acorda querendo fazer o seu melhor. Eu sempre acordei querendo fazer o meu melhor. Então hoje, com mais paz no coração, eu acho que eu fiz o meu melhor e hoje realmente eu tenho uma vida muito mais equilibrada. Eu consigo, por exemplo, no final de semana eu estava ajudando a Duda na prova de química, estudei NOL, fenol, estudei geometria analítica, estudei mecânica dos sólidos, né, para a prova que ela tinha que estudar. Então já está muito melhor do que era. Eu queria saber como é que está para vocês, começando contigo, Marcelo, porque o Isaac é mais velho que a Celine. Como é que tem sido esses 3 anos de paternidade fora do Brasil, diga-se, né? Dá o teu depoimento um pouco sobre isso. Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. Principalmente
pra falar de tech sem falar de techs, né? Isso. A gente fala desse negócio o dia inteiro e o convite pra falar de paternidade foi muito bom. Ser pai do Isaac é maravilhoso. Isaac é um menininho, gente boa demais. Tem sido maravilhoso. Eu cresci demais como pessoa por conta da minha relação com o Isaac. Você falou um ponto muito interessante da terapia, né? Que você falou que você foi e hoje sabe que você foi o melhor pai que você poderia ser. Eu acho que essa é a reflexão para todos nós. É a gente ter o nosso estado de consciência voltado para fazer o nosso melhor. Porque de repente, na época que o Guto era neném, sua filha também, você não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Porque hoje o mundo está muito mais dinâmico, você tem oportunidade de estudar num estalar de dedos, num piscar de olhos. Surgiu o home office nesse meio. Surgiu o home office nesse primeiro, né, nesse mundo pós-pandêmico. Às vezes as pessoas se esquecem, inclusive eu que morava, né, na Inglaterra até 2 dias. Na época da pandemia, eu acho que hoje as pessoas se esquecem que isso daqui, ou uma reunião, até acontecia reunião online, mas não era como é hoje, né? Você existe, inclusive eu falo que a escalada da minha empresa só foi possível por conta da pandemia. E a pandemia, ela realmente me deu um grande presente, obviamente a pena de, né, milhões de pessoas, infelizmente, que tiveram suas vidas ceifadas. A pandemia me deu home office. E eu consegui acompanhar toda a gestação, todo o desenvolvimento, mas por conta do acesso à informação que eu tinha, o meu mindset era sempre esse: eu vou ser o melhor pai que eu puder. Eu vou fazer todo o meu melhor. E aí, grandes decisões precisam ser tomadas quando você quer grandes coisas na vida. Então hoje, com a informação que eu tinha, eu falei, eu vou ser o melhor pai que eu puder, e para ser o melhor pai que eu puder, eu vou ter que dedicar tempo. E eu vou dar tempo pro Isaac. Mesmo que isso faça com que eventualmente eu perca um negócio, ou eu perca uma oportunidade, ou eu perca um happy hour, né? E falo até para os meus amigos hoje, olha, eu sou um cara vespertino. Happy hour vai ser um aqui, outro lá, não faço, porque eu boto o meu filho para dormir todo dia. Sim. E eu acordo o meu filho todo dia. É claro que às vezes você não vai poder fazer isso, tudo bem. Mas a regra, ela precisa ser ditada dentro da melhor experiência que você puder ter com seu filho. Então, desde o momento que a Isadora, minha esposa, nosso porto seguro, me disse que estava grávida, eu falei assim, cara, agora eu preciso mudar a minha vida para poder acompanhar, né, a gestação, a geração do Isaac, e tentei fazer isso da melhor forma. Então tem sido uma experiência maravilhosa. Isaac me ensina muito mais do que eu ensino a ele. Ele é lindo, maravilhoso, um garotinho muito inteligente. E recentemente, como eu voltei pro Brasil, era uma grande preocupação minha o Isaac, né? De tipo assim, a gente, tá vindo pra cá, o garoto estuda lá, ele nasceu na Inglaterra, e aí eu tava conversando com ele e eu falei pra ele assim, filho, qual lugar que você prefere na sua vida? Você prefere Brasil ou Inglaterra? E aí ele falou assim pra mim, eu prefiro papai. Que legal, cara. E aí eu falei assim, cara, isso é genial, né? Porque paternidade é um lugar. E nós somos a segurança dos nossos filhos. Então, o Isaac, com a sua simplicidade, com a sua infância, né, nos ensina muito. Então ele é maravilhoso, estou muito feliz. Pude aprender, né, você começou falando sobre a questão das mulheres. O Isaac, ele obviamente, né, me aproximou muito da Isadora, minha esposa, já era muito próximo a ela, mas eu pude acompanhar a Isadora gerando meu filho, né, e isso me aproximou muito das mulheres. Né? Nós sabemos que as mulheres são
seres sagrados, né? Mas você vê uma mulher gerar uma criança te coloca numa perspectiva de admiração e agradecimento muito, muito grande. Então, porra, eu consegui, através da Isadora, ver o que é gerar uma vida. E isso me deu mais respeito às mulheres. Ela, obviamente, não digo que eu sempre fui em busca da informação. Eu tive uma esposa que é extremamente estudiosa, então ela trouxe para mim muita coisa. Então, para me informar, para eu estudar. Então, quando eu falo do acesso à informação, se a sua mulher estiver grávida hoje, se informa, por exemplo, né, o que é puerpério, o que é esterogestação, como você tem que se aproximar e dar o suporte para sua esposa. Então, assim, cara, eu aprendi muito a admirar ainda mais as mulheres depois que o Isaac chegou na minha vida. Então, eu acredito que sejam pautas altamente complementares, porque pra mim, cara, falar de paternidade não é excluir a importância da mulher, mas justamente o contrário. Realmente falar assim, são seres sagrados, e fazer com que a nossa gratidão, o nosso reconhecimento ao trabalho e a participação das mulheres na sociedade seja ainda maior. Então, assim, maravilhoso. Que eu posso falar para, se tiver algum amiga aí que tá acompanhando a gente, vai estudar, né, cara? Desculpa, porque quanto mais a gente estuda, mais preparado a gente fica. Então, Isaac é top demais, maravilhoso. Com certeza. Meu querido amigo Marcos Gimenez, eu queria ouvir um depoimento preliminar teu sobre a paternidade da Celine, que tem meses aí, né? 4 meses. 4 meses de vida. Nossa princesinha que chegou em casa. Eu acho que muito legal ouvir você falar que você estava estudando química com a Duda, né? O que eu consegui estudar, né, com a Celine até agora foi como trocar fraldas, né, nos diversos momentos. Learning on the job. Learning on the job, né? 24 horas por dia. Mas acho que tem a Celine é o projeto da minha vida, né? A Celine é o que ressignificou. A chegada dela certamente ressignificou a minha vida, como deve ter ressignificado a vida de muitos pais, né, que nós vemos por aí. Um pouquinho diferente, né, do que você trouxe, né, eu fui pai na geração pandemia, né, pós-geração pandemia, e pude conseguir olhar e enxergar como utilizar todos os instrumentos, né, ao meu favor, ao favor da paternidade, como home office, como saber controlar, né, planejar melhor a agenda. E eu acho que eu fui pai depois dos 40, né? Então eu planejei, né? Tive a sorte de poder planejar e me preparar para esse momento. E isso me preparar desde as pessoas que trabalham comigo, desde as pessoas dentro da minha casa, a minha infraestrutura, justamente para que eu pudesse dar o melhor tempo e a melhor qualidade, né, da minha atenção e do meu amor para ela. E nesses 4 meses têm sido assim fantásticos, né? A gente descobre o que é o amor, a gente descobre, né, olhar para aquela princesinha, né, totalmente dependente de você, e agora nos 4 meses ela começou a fase do sorriso. É maravilhoso, né? Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente acelerada, né? Eu costumo dizer que eu gosto muito mais de viver nos extremos do que nos meios. Então, para mim, é uma maneira eu sou intenso naquilo que eu busco fazer, sempre com bastante propósito e bastante, né, amor e dedicação àquilo. E a Celine, eu acho que foi a única coisa que conseguiu literalmente me desligar do mundo, né? Eu demorei mais de 40 anos para poder entender o que é desligar todos os botões de preocupação com empresa, com cliente, com tudo, né? Ela foi a única que conseguiu fazer isso comigo até hoje. E acho que, né, falei um pouquinho sobre me preparar. Eu ouvi muito o conselho que o Marcelo trouxe aqui, né, para vocês. Ele me deu, e eu pude, né, parar, ir atrás, estudar, entender um pouquinho dos cenários.
Durante a gravidez da Fernanda, eu fui em todas as consultas com ela, né? A minha agenda é uma loucura e mesmo assim eu me programei, eu consegui ir em todas as agendas com ela, em todas as consultas com ela, porque não era sobre, né, o tempo disponível que eu gostaria de dar para ela, é sobre o tempo que eu me planejei para poder investir, né, nesse processo. Durante todos os 9 meses de gestação, após a chegada da Celine, né, é assim todo dia a dia em casa. Eu escolhi ser um pai presente, mesmo sendo executivo, mesmo empreendendo, e tudo isso é possível. Né? Tudo isso é possível. E eu acho que esse é um pouco do legado que eu quero deixar para ela. Né? O Marcelo citou aqui sobre o momento com a esposa. Poxa, eu já tinha uma relação extremamente fortalecida com a minha esposa, e descobri que isso era possível de ser ainda mais forte. Né? A gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem que por trás de um grande executivo tem uma mulher suportando ali o dia a dia da casa, dos filhos. Na minha casa não é assim, não. Na minha casa tem 2 pessoas. Né? Eu não estou, somos eu e a minha esposa juntos, nos dedicando para aquilo que a gente escolheu viver juntos, né, lado a lado. Muitas vezes é cansativo, sim, mas a maturidade nos mostrou que nós vamos cansar juntos e não vamos em nenhum momento soltar a mão um do outro, porque a gente tem que estar ali lado a lado fazendo cada um, né, o teu melhor, né, em prol de alguém. Eu participei do parto, né, e aquilo é muito marcante. Né? Você vê a sua mulher, né, uma verdadeira leoa ali, né, fazendo o melhor dela. Eu achei que eu sabia o significado do que era força até esse dia. E aí eu descobri que Deus, ele é muito perfeito, porque ele não escolheu nós homens para poder gerir uma criança, e os motivos a gente pode ver naquele momento do parto. Né? As mulheres realmente merecem toda a nossa atenção, todo o nosso empenho. E acho que uma coisa interessante, né, para fechar aqui, é sobre ser pai e ser pai de menina. Né? Eu lidero uma empresa hoje que tem 70% de mulheres. Isso traz ainda mais valor às mulheres, né? E quando eu olho para um futuro, eu acho que a gente tem que, né, dar o nosso melhor e no dia a dia olhar e tentar qual que é o nosso papel e o que a gente tem feito para poder preparar a casa para que as mulheres prosperem. Né? Não é só sobre ser um pai executivo, mas também tem muitas mães executivas aí no dia a dia, fazendo um papel muitas vezes também de pai. E eu acho que essa parceria ela precisa existir, e dentro da minha casa é algo que é muito presente e certamente vai ser até o último dia que a Celine morar dentro da nossa casa. Muito bom, meu caro. Sabe que tem um outro aspecto que nos diferencia de alguma maneira e que não tem uma receita de bolo, né? É o momento da paternidade. Eu fui pai do Guto aos 26, da Duda aos 33. E hoje eu tenho amigos que, mais ou menos com a minha idade, eu vou fazer 50 anos no ano que vem, que tem filhos, por exemplo, de 8, 10 anos. Ou como você, que foi pai depois dos 40. E a gente sempre tem esse debate filosófico: o que é melhor? Ser pai antes, porque teoricamente você tem mais energia para acompanhar, parquinho, futebol, etc. Ou esperar para ter mais condições? E eu acho que é uma discussão mais secundária, porque assim, você vai ser pai quando tiver que ser, né? Mas eu lembro que ao me tornar pai do Guto, aos 26 anos, eu acho que teve uma magia ali na minha carreira, porque quando eu olhei para ele, desde o Upgar ali, tirou 9 na primeira e 10 na segunda, e ele nasceu roxinho, assim, eu tava preocupado com aquilo, peguei ele no colo e tal. Eu percebi o seguinte: cara, esse cara depende de mim. O que significa dizer que depende do meu trabalho, do meu esforço, da minha atitude, né? Eu sempre fui muito esforçado, muito estudioso, mas eu acho que eu dobrei, tripliquei aquilo naquele momento, assim, porque, cara, eu preciso dar para ele o melhor colégio, o melhor isso, o melhor aquilo, a melhor alimentação. Cada lata de NAN na época, sei lá quanto custava, e era dureza para mim com 26 anos, me tornando gerente ali na época de Big Four. Eu queria saber se vocês já fizeram essa reflexão alguma vez,
se foi uma escolha, tu falaste de planejamento, né, Gimenez? Não sei como é que foi pra ti, Marcelo, essa reflexão filosófica que tu já fez, assim, se tem trade-off, não tem, enfim. Já fiz sim, e você trouxe um ponto incrível, porque eu acho que se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito antes, né? Mas, por outro lado, também, tudo na vida acontece quando tem que acontecer, né? Então, é quando Deus mandar, né? Sim. Então, ele mandou agora, só que, sem dúvida, olhando para o Isaac hoje, essa reflexão sobre a importância de você prover, não tenho dúvida que aos 26 anos, ou, né, dentro da minha perspectiva e minha visão de mundo, parte do cara que você é hoje se dá por conta disso. Porque eu sinto isso hoje, né? Eu sinto essa vontade, mas ao mesmo tempo essa responsabilidade. Não posso dar para trás, né? Não tenho como recuar. O Isaac precisa de mim. Então, sem dúvida, já fiz essa reflexão. Isso me dá... ser pai do Isaac, cara, me dá um poder. Eu me sinto tão poderoso, porque se antes eu, de repente, tinha motivos para, quem sabe, desanimar, hoje eu não posso desanimar. Não posso desanimar porque eu amo o meu filho. Não posso desanimar, porque ontem eu fui no shopping Morumbi para ele brincar meia hora, era R$75 lá no shopping, que a gente queria comer um negócio. Eu falei, meu pai do céu, né? Eu preciso fazer grana. Espera, né? Chegar o momento do cinema, tá? Que daí é o cinema, pipoca e uma balinha, R$200. Cara, meu Deus, a voltagem tá alta, né? Então a gente precisa desse estímulo chamado paternidade. Então, para mim, sem dúvida, fiz essa reflexão. Hoje, eu tenho amigos com 50 anos sendo pais, e aí tem gente que fala assim, mas já tá muito velho, quando seu filho tiver 20, você vai ter 70. Pô, beleza, mas eu botei ele no mundo. Eu posso morrer, mas ele vai permanecer. Então, para ele vai ser bom estar no mundo, né? O que você prefere? Não vir para esse mundo ou vir para esse mundo com um pai velho, né? Que vai ser mais ou menos o meu caso quando ele for adolescente. Então, eu já tô me cuidando mais, justamente para poder jogar um futebol, para poder correr, para poder acompanhar. Então, o Isaac, ele me faz querer ser uma pessoa melhor. Com certeza. Pela responsabilidade, pela necessidade, né? Porque a gente, né, hoje em dia o Isaac tem 3 anos, eu falo que ele é uma mistura de furacão com tsunami, né? A gente estava até falando aqui. Sim. O bicho tem uma energia sinistra, o que é maravilhoso. E a gente precisa desse estímulo, né? Então, sim, já fiz essa reflexão. Adoro poder... Ele é o teu cardio, né? Exato, pô. Ele é muito... E todos, né, aos 3 anos, né? Às vezes as pessoas falam assim, você, filho, o Terrible 2, né? Que eles falam lá, com 2 anos passa. Aí eu lembro que ele tava com 2 anos, ele já tava em todos os lugares, né? E aí eu falava com os meus amigos, eles falavam assim, você acha que com 2 é ruim, filho? Com 3 é pior. Porque com 3 ele tá mais inteligente, mais ciente do mundo, mas ao mesmo tempo que é desafiador, é maravilhoso. É maravilhoso porque ele muda, como eu falei, né, no início, muda a perspectiva de tudo, até mesmo em relação às mulheres, né? A gente olhar para perceber como, por exemplo, a mulher é provedora, cuida da gente, né? Inclusive a admiração que eu tenho, pela minha esposa maravilhosa. Te amo muito, cada dia mais, ainda mais depois do Isaac. Então, sim, já fiz essa reflexão e acredito que eles são um combustível maravilhoso para a gente produzir mais. Só que, né, cara, ainda que eles sejam um combustível para que a gente produza mais, eles são as nossas maiores conquistas,
né? Então eu posso te dizer que não existe absolutamente nada no mundo corporativo que vai fazer com que eu me sinta mais realizado do que o Isaac. Não importa a quantidade de dinheiro e de realização e de lugares que eu esteja e de grana que eu ganhe, o Isaac, na sua simplicidade, na sua parceria, na sua inteligência, é a melhor coisa e a minha maior realização, né? Então, por exemplo, eu acompanhei tudo do Isaac até hoje. Eu sei o estado eu acompanho o meu filho até hoje pelo cocô dele. Eu me transformei em um especialista. Se você acha, meu amigo, que eu sou especialista em reforma tributária, não sou. Eu sou especialista em cocô infantil, porque eu olho... E se você acha que felicidade é ser promovido, realização é ser promovido, é mudar de emprego, é ganhar dinheiro... Experimenta, por exemplo, você ter um neném 6, 7 dias constipado e você esperando aquele cocô sair. Cara, quando vem, é a maior felicidade que uma pessoa pode ter. Indescritível, porque a gente sente no nosso coração e no nosso corpo, né? Então, por exemplo, né, isso é um caso real que aconteceu recentemente e a minha esposa, ela fala assim: Marcelo, a sua vida para... enquanto o Isaac não vai ao banheiro. E eu falo, para mesmo. E quando vem, e vem bonito, aí eu me relaxo e falo assim, agora o mundo é meu. porque então, assim, essas realizações da paternidade, né? Tô brincando aqui brincando de dizer verdades com a questão do cocô do Isaac, mas é assim, né, cara? A gente reflete, a gente fica mais... a gente fica mais generoso, né, cara, com o nível de energia que a gente dá. Eu percebo que eu sempre posso dar mais, né, a partir do Isaac, posso dar mais pra ele, quero dar mais pra ele, quero dar mais pra minha esposa, quero dar mais pra minha família, né. Hoje, poxa, temos uma família, a gente tá falando de paternidade aqui, até como eu sei que o caso é o mesmo pra vocês, vou colocar uma vírgula aqui. E, na verdade, eu sou pai de 2, né, eu sou pai do Isaac... E eu sou pai da Nina também, sim, né? Que quem quiser me tirar pra maluco porque eu sou pai de pet, pode tirar. É até uma seleção natural, né? Trato o bicho igual gente mesmo, às vezes até melhor. Então, hoje eu tenho uma família, somos 4. E isso é maravilhoso. Então, sim, já refleti. Gostaria de ter tido o Isaac antes. Entendo que se eu tivesse tido antes, de repente eu teria muito mais sucesso profissional do que eu tenho hoje, mas como eu te disse, né, tudo no tempo de Deus, aconteceu nesse momento por uma razão, e eu quero viver esse sonho agora porque é maravilhoso. Meu caro, tu falou de pet e de Deus, e eu lembrei aqui do Yuval Harari. Opa! Ele escreveu Homo Deus, e num dado momento ele fala sobre... aquele livro é maravilhoso, né? Ele fala sobre o dataísmo, mas ele fala num dado momento do livro sobre a crença que os humanos têm que são superiores aos animais, porque os animais supostamente não têm consciência. E aí ele coloca uma reflexão dizendo o seguinte: muito bem, então se você está acima dos animais, você não está livre de que haja um Homo Deus que um dia vai estar acima de você e que pode te escravizar, porque hoje você faz isso com os animais, né? Então eu queria render minhas homenagens ao Messi e à Lili, meus também filhos pets, né? O Messi é a cara, depende, de vez em quando ele tá a cara do Valmor Chagas, de vez em quando a cara do Oswaldo Montenegro, ele é um maltês. E a Lili é igual a Irene Ravache, mas ela é igual a Irene Ravache. E ele tem 12 anos, é quase um ancião, assim, e ela tem 2 anos super cheia de energia. Meu caro, planejamento, isso aí foi planejado. Tu fez uma SWOT análise, fala pra gente. Boa, cara, vamos lá. Coloquei aqui, né, que eu pude me planejar, mas acho que é importante deixar claro aqui que não foi uma SWOT análise para poder, né, escolher o melhor momento para ter filho, com, enfim...
indicadores. Foi, acho que o Marcelo colocou uma coisa que eu concordo, é no momento de Deus, né? O fato é que eu casei aos 35 anos, né? Então eu casei com 35 anos e consequentemente, né, logo depois veio pandemia. E na pandemia nós chegamos a pensar em engravidar, né? E aí não foi um consenso no momento por conta da pandemia. E acabou que naturalmente então eu acabei tendo filhos, né? Sendo pai depois dos 40 anos. E como a minha vida foi assim, né? Eu pude e eu sempre quis ser pai, né? Para mim era algo incondicional, né? Eu queria ter filhos, né? Pretendo, se Deus permitir, ter 2. A minha esposa, quando se casou comigo, ela queria ter 5, né? E aí, amor, como eu disse pra você, 5 não ia rolar, os 2 seguem de pé. Mas tu já cortou 60% esse budget? Desde o início. Eu disse pra ela o seguinte: 2 está garantido, se Deus permitir. O terceiro, se você for muito esperta comigo, sim, e ela é muito inteligente, então talvez você consiga, mas o consenso é 2, e aí como a gente demorou pra poder ter, tá muito mais perto do consenso agora de 2 do que no início. Então a gente, né, pôde se preparar ali, né, nesse momento para poder ter, né, receber a nossa pequena no momento em que Deus quisesse, né, no momento que a gente falou, beleza, então agora vamos tentar engravidar. Foram um pouco mais de um ano, e aí a Celine chegou. Então o me preparar está muito ligado ao fato de que eu casei um pouco mais tarde, né? Com certeza, depois que você experimenta o que é o amor de pai, eu teria tido filho muito mais novo, né? Mas eu não me arrependo. Eu acho que eu tenho, né, responsabilidades que eu assumo a partir do momento em que eu tenho minha primeira filha. Eu acho que a paternidade, acho que um filho, ele não só ressignifica a vida, como ele potencializa a tua vida, potencializa a tua carreira, né? Acho que isso é inegável. E eu me lembro de um episódio que eu estava almoçando alguns anos atrás com o CFO de um cliente da Bravo. E a gente começou a falar de filhos, né? E ele falou: pô, Gimenez, eu tô com 47 anos, meu filho tá com 20, ele tem um menino e uma menina, e ele gosta de esporte, a gente tava falando sobre esporte, sobre academia, eu também, né, gosto de praticar esportes, e ele falou: pra mim, o meu melhor, uma das coisas que eu mais adoro no meu final de semana é acordar sábado de manhã, pegar meu filho, ir pra academia e treinar com ele. Saradão, ele falou: meu filho gosta de treinar igual eu, a gente treina junto, a gente treina pesado, a gente reveza ali no exercício, e minha esposa também gosta de treinar e vai treinar com a minha filha. E eu olhei pra ele e falei: Mário, fantástico o que você tá me dizendo, né? Eu tô aqui com 40 anos, né? Não sei quando eu vou ser pai, mas eu também quero fazer a mesma coisa que você. Eu também quero poder chegar no final de semana e praticar um esporte com meu filho ou com a minha filha. Só que se eu tiver filho daqui a 1, 2 anos, né, meu filho com minha filha com 20, eu vou ter 60. Então eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha saúde, não só para poder cuidar dela, para também aproveitar esses momentos, né, juntos, para poder viver esses momentos que talvez teria sido mais fácil se eu tivesse tido filho mais novo, né, e talvez será um pouco mais difícil, mas que eu não vou abrir mão, né, de ter e de viver. Então eu acho que é um pouco sobre isso. Em contrapartida, eu fui pai, né, com um nível maior de maturidade. Então hoje eu olho, né, o impacto que a paternidade trouxe na minha vida pessoal e na minha vida profissional de uma forma completamente diferente, né? Eu me lembro que quando eu era estagiário no Bank Boston, e eu tinha um diretor que dizia o seguinte: eu vou cuidar bem de vocês, porque lá na frente são vocês que vão poder fazer a mesma coisa pelos meus filhos, né? E eu acho que hoje eu olho para a Celine e olho para o meu dia a dia, né, no âmbito profissional, e eu penso a mesma coisa. Eu quero construir um ambiente, né, dentro de uma empresa que a minha filha adoraria trabalhar, ela adoraria pertencer. Eu gostaria que ela, se ela tivesse, né, olhando para o pai dela, ela tivesse orgulho de tudo aquilo que o pai dela está fazendo, né? Mas ela vai ter. Ela vai ter. E acho que uma outra coisa interessante, hoje a gente, né, exerce um papel de liderança e de gestão sobre pessoas. E isso já sempre, né, o gestor, ele carrega a responsabilidade de formar aquela pessoa, né, com quem ele está liderando, principalmente se a gente vai falando de uma geração, né, mais nova.
E quando você se torna pai, você automaticamente liga a chavinha de eu estou fazendo para essa pessoa o que eu gostaria que fizessem para minha filha. Isso muda muita coisa. Com certeza. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa que é importante do Marcos, né? E que é para todo mundo. Que lógico, não vou entrar nesse tema que é até meio piegas, mas é a questão da lei da atração, né, cara? Se você quer ser pai, você tem que querer e você tem que pedir pro mundo a paternidade, né? Então o Marcos, ele antes da Celine, né? Ele vendo o Isaac, ele o tempo inteiro falava. Tipo, chegou a hora dele, eu quero ser pai. Eu quero ser pai. Aí eu até brincava com ele, eu falei, mas a vida é ação e oração, né, filho? Você tá lá, né? Tá tentando, ou o trabalho tá te tirando, tá representando em casa pra poder fazer? Ele, não estou. Eu falei, então na hora de Deus vai vir. Então, se você quer não só ser pai, mas alguma coisa na vida, pô, é legal que você queira mesmo, sabe? E que você fale pro mundo, eu quero isso. Até mesmo na minha volta pro Brasil, eu queria muito a minha volta pro Brasil, por, né, saudade e tal, mas eu não parava de pensar naquilo o dia inteiro. Então, eu acredito que a sua vontade de ser pai te transformou num pai, porque ele não parava de falar. Você lembra disso? Certamente. Você falava disso o tempo inteiro. Eu visitei o Marcelo em Londres e a gente conversou bastante lá sobre isso também, né? Ali nessa época a gente tinha tomado a decisão de tentar engravidar e o Marcelo falou, cara, mentaliza, né? E é muito sobre isso, né? E acho que não só né, para você poder ter filhos. Eu gosto, né, muito da frase de que não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Então, cara, mentaliza, acredita naquilo que você busca e no momento certo aquilo vai acontecer, né? A Celine é um presente de Deus pra gente, meu maior motivo de acordar e dormir todos os dias felizes. E, cara, ela tá numa fase que ela acorda agora. Pensa numa criança que acorda feliz todos os dias. Ela me dá uma aula. Todos os dias ela acorda com um nível de alegria e de felicidade que eu falo, é isso que eu quero que ela tenha pro resto da vida dela, né? E eu e a minha esposa, a gente discute muito qual que é o nosso papel, a nossa responsabilidade para mantê-la, né, assim para sempre. Muito bom, meu caro, sensacional. O Marcelo falou da questão do Porto Seguro. By the way, o meu grupo de WhatsApp, da Caterine, do Guto e da Duda, é Porto Seguro. É o grupo que a gente tem da família. Lá em casa a gente tem o grupo, a gente tem a localização, então todo mundo sabe onde é que o outro tá, por segurança, tudo. E tem um ponto, Marcelo, que tu trouxe aí que eu queria dividir com vocês e a gente vai passar aqui de novo na mesa para ouvir um pouquinho vocês. Quando tu fala dos desafios hoje, eu quero te dizer que vai continuar pro resto da vida. Então eu enfrento desafios como, por exemplo, hoje até já superei a pior fase, mas quando o Guto começou a sair à noite, durante muitas semanas, se não, acho que meses, era muito duro para mim dormir sem ver ele chegar. Cara, com a violência assim e tudo, era duríssimo assim. Esses dias ele saiu e era 5h20 e foi final de semana passado. E aí eu acordei, ele não tava, fui lá no quarto dele, ele não tava. Aí eu fui no localizador, eu vi que ele tava perto de casa, mas ele tava devagarinho. E aí a Kátia despertou e o Guto, eu falei, não tá em casa. Ela falou, mas onde é que ele tá? Eu falei, não, ele tá aqui pertinho, tá umas 3 quadras. A gente foi acompanhando pelo localizador, a gente percebeu que ele tava caminhando. Aí ele chegou seguro, dormiu. No dia seguinte eu falei, cara, tu veio caminhando da fé? Ah, vim, pai, tava sol, tudo. Eu falei, cara, por que não pegou um Uber? Pô, o preço do Uber. Eu falei, cara, mas não é tu que paga. Volta de Uber, não volta. Um cara para aí, tu tá com celular, tá com tênis, relógio, não sei o que. Ou seja, vocês hoje têm preocupações que se deixar a Celine em cima da cama, ela pode rolar e cair da cama. O Isaac, nos bastidores, está falando outras preocupações. Então, vai mudando. Eu quero dizer assim, que vocês não vão deixar de ter, só vai mudar essas preocupações. Queria saber um pouquinho da tua preocupação hoje e da tua preocupação hoje.
A minha maior preocupação hoje é que aos 3 anos de idade, não, digamos assim, né, o que eu não me preocupo, graças a Deus, não me preocupo com a saúde do Isaac, graças a Deus, não me preocupo com a solidez da minha família, né? Um homem que descobre o que é ter família, né? Um homem que não respeita a sua família, eu não sei, eu tiro pra nada. Absolutamente nada. Porque depois que você vê esse círculo se formar, que você vê, por exemplo, o cuidado que as nossas mulheres, na minha esposa especificamente, o cuidado que ela tem com a família, como ela me protege, nos protege, faz tudo pela gente, cuida da gente, inclusive... se eu tô aqui no Brasil, e eu queria até mais uma vez agradecer a Isadora, se eu conseguir voltar, é por causa dela, porque inclusive me sinto muito mal. Eu vim antes, porque a gente resolveu separar Nina e Isaac, justamente por conta que eu vou falar a minha preocupação. Isaac, eu falo, né, a mistura de um furacão com um tsunami atualmente, então a gente achou que seria legal separar, e a gente veio separado porque a gente imaginou que o Isaac não conseguiria aceitar o fato de que a Nina precisava ficar na gaiola, que eles não deixam na companhia aérea, é terrível, isso deveria mudar, mas o cachorro tem que ficar embaixo da gaiola, embaixo do assento, não pode mudar, então eu vim até antes e deixei uma super bola atrasada para Isadora, ela entregou, então se a gente está no Brasil aqui hoje, mais uma vez devo a ela. E um dos motivos pela qual a gente fez separado também, que acaba sendo a minha maior preocupação, na verdade não é preocupação, a gente aproveita, é o nível de saúde do Isaac. Com 3 anos, você não pode deixar uma criança sozinha em casa 1 segundo. Né? Agora eu tô aprendendo aquela coisa se tá ouvindo barulhada, quebradeira, fica feliz dentro de casa. Agora, se parar e vier silêncio... Aí você se preocupa, porque silêncio é um perigo. O silêncio é um perigo. Se tá silêncio, tá fazendo... Minha mãe fala, se tá em silêncio, tá fazendo merda. Sim. Vai olhar. Então, esse excesso é uma dicotomia interessante, né? O que é o meu maior prazer hoje, que é ver essa energia, essa saúde do Isaac, ao mesmo tempo também acaba sendo a minha maior preocupação dele se quebrar, né, de algum jeito, e patinete, não sei o que, e janela, e porta. Já colocou protetor de borracha no canto da mesa? Assim? Pra todos, né, cara? Lá em casa, nessa nova nem tanto, mas vai existir, mas é protetor pra tudo. Sim. A casa que a gente tá agora, inclusive, tem uma tomada que ele tem acesso. Ontem, na hora de dormir, o bichinho já tava como? Com o dedinho. Aí eu falei pra Isadora, tem que comprar aqueles protetores de tomada pra enfiar, porque senão é eletrocutado e o cacete. Então, hoje, essa dualidade é o que... É o prazer e o perigo, né? O meu maior prazer é ver ele com saúde, feliz, sorridente, brincando, mas também acaba sendo uma preocupação, porque ele pode usar essa energia e essa falta de medo, né? O que é interessante que você acompanha, o Isaac, ele tá descobrindo agora, aos 3 anos, o que é medo. Então eu percebo que ele era totalmente 100% destemido. E agora, por exemplo, ontem a gente foi no shopping Morumbi e tinha o Papai Noel lá para tirar foto. Aí a gente foi lá para tirar foto e a gente viu que ele tava meio assim. Aí eu falei, cara, você quer tirar foto com o Papai Noel? Aí ele olhou pra Isadora e falou assim, ainda não. Aí foi brincar com outra coisa e depois voltou. Então ele tá descobrindo o medo, isso é bom, porque o medo é importante. Sim. Então, dentro dessa equação, o fato dele ter medo tá até me trazendo um pouco de ajuda, no sentido de que agora ele sabe que, né, pode dar ruim. Então, o medo é a primeira gestão de risco do ser humano, né? Sem dúvida, Verdade. né? Tem até uma frase muito famosa que eu não posso falar aqui, mas tem que ter medo. E todo mundo tem medo, se é que você me entende. Boa. E onde estão as tuas maiores gestões de risco hoje, Jimenez, com a dona Celine? Cara, eu acho que
Sabe que eu tenho um evento, só pra te provocar, talvez nesse sentido. Uma vez eu deixei o Guto em cima a banheira dele, tinha um lugar onde a gente trocava a fralda. E eu cometi o desatino de ir a 1,5 metro do lado direito buscar ou algum papel toalha ou alguma coisa para trocar a fralda, e no que eu voltei ele tinha virado, ele tava quase caindo da mesa. Então são essas coisas assim que tu vai aprendendo, né? Pois eu acho que o primeiro medo, né, que a gente tem, falando um pouquinho aqui de quem é pai fresco, né? O primeiro medo do primeiro filho, quando a gente descobriu que minha esposa estava grávida, acho que o primeiro medo peço a Deus que ela venha com saúde. Né? Então, esse talvez poderia ser o maior e o pior de todos os medos, que graças a Deus ela nasceu, né, com muita saúde, e acho que a partir daí eu não tenho direito de pedir mais nada. Né? Claro que a gente, né, discutiu muitas coisas em casa, com preocupações. A gente mora, né, numa cidade, né, grande, São Paulo, uma cidade perigosa. Eu tenho bastante medo com relação à segurança dela, né, numa cidade como essa, mas ainda essa fase não chegou, né, ela continua quietinha dentro de casa, nos nossos braços, mas já ela vai começar a ganhar autonomia, né, e eu acho que cada uma das fases precisam ser vividas, e o que vai mudando é a autonomia que os filhos, né, conquistam, e do nosso lado é a nossa preocupação e a nossa responsabilidade, ela continua grande ou só cresce. Né? Aquela escada tem que botar um cercadinho, hein? Aquela, né? O cercadinho da escada. Da escada tem que ter, senão se ela descer rolando, teremos um grande problema. Mas a gente, de tudo que a gente, né, começou a discutir, de preocupações, de medo, a gente chegou à seguinte conclusão, né? A Celine precisa de bons exemplos, né? Bons exemplos dentro de casa, de um pai presente, de uma mãe presente, de muito amor, de respeito e carinho, né, entre os pais. Então, eu tenho um amor também incondicional pela minha esposa. Minha esposa, ela é minha parceira de vida, né? Ela é muito mais do que só a minha esposa, a mãe da Celine, é parceira da minha vida. E a gente entendeu que a gente precisa dar esse exemplo para a Celine, né? A partir do momento que ela tiver essa base sólida, eu acho que muitos dos medos que nós poderíamos ter de futuro, né, eles são deixados de lado, porque você fortalece aquilo que precisa ser fortalecido. Mas eu tenho certeza que daqui a 2 anos, né, eu vou estar vivendo o medo que o Marcelo vive hoje. Nossos filhos, eles, né, 50% da genética do pai, 50% da genética da mãe. Eu fui um menino como o Isaac, eu era um terrorista, inquieto, né? E por enquanto não dá para saber ainda como é que a Celine vai ser, mas a gente vai poder discutir isso daqui a 2, 3 anos para poder ver se eu vou estar preocupado em não só colocar, né, uma gradinha na escada, mas também cuidar e fechar da casa inteira, com mesas, com cadeiras, com janelas. Acho que outras coisas vão vir aqui ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Eu queria te dizer que não vai levar 2, 3 anos. Ano que vem, episódio de Natal de 2026, nós vamos estar aqui. Tu já vai ter descoberto. Tenho certeza disso. Não, mas olha só, esse negócio que você falou, né, de tipo, isso dá um poder, porque às vezes eu e a Isa em casa, a gente até olha, e quando a gente tá olhando pra ele, contemplando o Isaac, né, o Isaac tem saúde, cara. Até, tipo, nós fomos agraciados por Deus, porque nós temos inclusive amigos que infelizmente, né, até os ateus aqui não vão compreender, e tá tudo bem, mas na minha casa a gente vive sob a presença e gestão de Deus, né? Então, e às vezes a gente fica se perguntando assim, cara, Deus é magnânimo, maravilhoso, mas por que às vezes ele dá para algumas pessoas uma experiência tão mais difícil do que a nossa? E a gente não consegue explicar e nunca vai conseguir. Mas o ponto central é que eu tenho amigos, inclusive em comum, que convivem com problemas de saúde dos filhos pequenos. E quando eu olho para o meu, eu falo assim, não tem problema que me acometa que vai me abalar, porque o Isaac tem saúde, cara. É isso.
o Isaac tem saúde. E eu tenho eu tenho amigos que os filhos não têm saúde. Sim. E isso me torna um cara muito mais grato e um cara muito mais responsável para devolver para o mundo. E por isso também, né, a gente vai falar um pouco sobre o Brasil, por isso que eu quis voltar também. Eu vou devolver para quem? Eu vou devolver para inglês? Né? Com todo respeito à Inglaterra, me deu né, momentos maravilhosos, mas a minha vontade de estar aqui também vai muito em função de poder retribuir para Deus o que ele me deu, que é a saúde do Isaac. Porque eu vou te falar um negócio, a gestação, desde aquela coisa, né, a felicidade da concepção, né, na hora que a gente tá lá é maravilhoso, e depois veio a notícia, tem a questão primeiro, né, da própria engravidar, às vezes é mais difícil do que se imagina. Depois tem toda a gestação, né, que eu lembro a gente brincando, a gente ia nas consultas e a gente falava assim, caraca, o Isaac tá do tamanho de um feijão, depois do tamanho de um melão, depois do tamanho primeiro um feijão, depois de uma azeitona, aí depois do tamanho do melão, aí no final a barriga da Isadora tava assim, já era uma melancia, a gente, caraca, pelo amor de Deus, Isaac, nasce, filho, porque então, só que todo esse processo é muito arriscado, e aí você vai pro parto, o parto é arriscado, depois nasce a concepção, então a questão da saúde em si, meu irmão, é maravilhosa. Então, se a gente tem saúde, a gente tem tudo. Se o nosso filho tem saúde, a gente tem absolutamente tudo. A gente não precisa de mais nada. Porque o resto todo a gente corre atrás. Com certeza. E isso me ajuda até a dar uma perspectiva real do que é problema. Porra, que problema que eu tenho, meu irmão? Eu tô com saúde. Tô meio... Tem aqui um tecido adiposo que será removido, se Deus quiser. Tá gravando, hein? Não, eu tenho um amigo meu aí que conhece Tem uns amigos meus aí que tem umas dicas pra me dar depois. Vou correr atrás, mas brincadeiras à parte, a gente tem saúde. O Isaac tem saúde, Celine tem saúde. É isso. Isso é muito Seus bom. filhos têm saúde, Isso é muito Guto. bom. É isso. Então, Até pra você chegar no estágio que eu já tô, por exemplo, de sentar num boteco com o Guto, tomar um Negroni, perguntar pra ele, cara, onde é que... Por exemplo, eu tava aqui em São Paulo no MTX Mastermind, Guto, tu é o responsável pra decidir onde nós vamos jantar. Então o Guto tá sempre antenado, vamos aqui, eu quero conhecer ali e tal. Ou ir no jogo do Grêmio com ambos, né? Ambos são torcedores do Grêmio, então é isso, ter saúde pra chegar nesse estágio aí. Eu queria abordar um pouco uma outra diferença nossa, né? Que o Jimenez falou da condição que ele teve de ir em todas as consultas. Eu não tive essa... Eu tenho que ter muito cuidado, porque não é que eu não tive. Hoje, quando olho para trás, eu tenho a sensação que eu não tinha esse direito. Eu deixei de ir a algumas consultas porque, poxa, eu tenho que terminar isso aqui, e hoje eu acho como foi eu penso como foi errado aquilo. E aí eu penso, mas eu teria feito diferente. Aliás, isso que originou aquela sessão de terapia, assim, cara, eu não fiz o meu melhor. E aí, para tranquilizar meu coração, meu terapeuta disse, não, tu fez o teu melhor com as informações que tu tinha naquele momento, o teu estágio de vida naquele momento era o teu melhor, com toda certeza. Então, assim, aqui tem um pai executivo, aqui tem um pai expatriado, que acabou de chegar no Brasil, então teve uma paternidade no exterior, e aqui tem um pai empreendedor. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como foi, né, essa paternidade fora do Brasil e como é, né, essa paternidade do empreendedor, né? Ouvir um pouco de vocês isso. quer começar? Cara, posso. Eu queria começar aqui primeiro te dizendo, Augusto, que quando você, né, traz esse ponto de sua preocupação, que isso foi tema da sua terapia, e eu entendo perfeitamente, sempre me coloco no lugar do outro. Eu queria te dizer que eu tive, né, a oportunidade de conhecer os seus dois filhos. Eu tive a oportunidade de tomar um Negroni com o Guto. Sim. Cara, você criou dois filhos espetaculares. Uma menina que nota 1000, um garoto que é nota 1 milhão, né? Eu sento para conversar com a Duda, parece que estou conversando com
mulher educada, incrível. O Guto, né, um homem já formado, extremamente inteligente. Eu também pude presenciar, né, teus filhos assistindo você palestrar num cinema e os olhinhos deles brilhando pelo orgulho que eles têm pelo pai. Sim. Então, você não só fez o seu melhor, como você conquistou algo, né, que certamente muitos, né, almejam, que é ter 2 filhos, né, maravilhosos, espetaculares. É mérito seu, mérito da tua esposa, então parabéns. Obrigado, Né? meu cara. Cara, empreender nesse país é um ato heróico, né? É uma mistura de resiliência, você tem que ser um pouco maluco, carrega-se muitas responsabilidades, né? E eu acho que, de novo, a Celine potencializou a minha trajetória, a minha carreira, me fez repensar muitas coisas, sim, mas me fez, acima de tudo, pensar que eu tenho um legado para poder construir por ela, né? E quando eu digo por ela e para ela, não é para deixar algum tipo de bem A ou bem B, mas é para deixar um legado, valores para aquilo que ela, né, será no futuro. E eu tenho uma agenda maluca e mesmo assim consegui me preparar, né, para poder ir nas consultas. Mas não foi simples, né? Vamos lá. Todas as consultas eu conversei com a médica e falei, doutora, eu preciso que a senhora, né, me dê os primeiros horários. Porque se eu marcar aqui às 14h, eu vou perder o meu dia. Se eu marcar às 11h, eu vou perder o meu dia. E eu não posso fazer isso, né? Tenho muitas responsabilidades, mas, de novo, em primeiro lugar, eu quero acompanhar todas as consultas. Podemos fazer isso? Ela, claro, a doutora Vera se organizou, a gente então conseguiu ali fazer com que todas as consultas fossem, né, às 8h da manhã. Isso facilitou eu poder dar sequência e fazer esse acompanhamento. E hoje eu olho, né, quando o Guto nasceu, você tinha 26. Foi 2002. Hoje eu olho e se um pai de 26 anos que trabalhar comigo chegar e falar, cara, eu preciso acompanhar, eu gostaria de assistir o seu podcast, eu gostaria de acompanhar a minha esposa também nas consultas, eu vou ser o maior apoiador dele. Sensacional. E vou falar, amigo, se organiza, cara. O dia tem 24 horas para todo mundo, para você e para mim. Né? A gente está aqui, né, sendo medido por entregáveis, pelas responsabilidades e não pelo horário de trabalho. Cara, vá. Se não for às 8, vá às 6. Começa mais cedo, resolve o que você tem que resolver. Quer ir às 15h? Pode ir, mas resolve o que você tem para resolver. Então eu acho que essa troca entre, né, líder e liderado é algo muito importante. Você ter essa visão empática com quem está do outro lado, seja um homem, seja uma mulher, é fundamental. Né? E desde que você tenha um valor que é muito presente dentro da Bravo, dentro da nossa cultura, que é transparência e lealdade. Né? Puta, você vai me falar que você está numa reunião às 15h, você está fazendo outra coisa, que pode ser um médico ou qualquer coisa que qualquer outro compromisso. Não, né? Aí não, aí a gente vai perder essa relação. Mas a partir do momento que você quer se programar para um negócio tão nobre quanto esse, poxa, né? Tem meu apoio, como é que eu te ajudo? O que você precisa para poder se organizar? Acho que é um pouco disso, né? É muito maior do que a posição que você ocupa, o lugar que você está. É a forma como você enxerga o ser humano. Né? Acho que liderar pessoas, acho que o líder de futuro, ele é muito mais sobre aquilo que é muito além de um conhecimento técnico. Né? É o olhar humano. Como é que você olha para aquela pessoa, entendendo todas as necessidades, né, que aquela pessoa está passando, aquele momento de vida. E, novamente, né, trazendo aqui tudo que eu pude acompanhar com a minha amada esposa, eu olho para as mulheres hoje com um olhar ainda, né, com mais carinho e atenção do que o que eu sempre tive para as mulheres que trabalham dentro da Bravo, por exemplo. Né? É uma luta, é uma batalha, e você pode tornar aquilo, no mínimo, mais leve e mais fácil. Então, faça a sua parte, pratique a empatia, e certamente você tem grandes ganhos, né, a ter com isso. Muito bom. E a paternidade na terra de Shakespeare, como é que foi esses 3 anos? Nossa, aquela questão do fortalecimento, né? Às vezes a vida ela te coloca alguns desafios que você nem sabe o quanto aquilo está te fortalecendo. Mas o primeiro ponto, quando a Isadora me falou que estava grávida do Isaac,
Eu botei na cabeça e eu falei assim, eu vou ser o melhor pai que eu puder. E por isso que a gente volta ao seu ponto lá, porque você tinha 26 anos, cara, tu era um menino. E você fez o melhor que você podia naquele momento, com a informação que você tinha, com a vida que você tinha. E isso vale para hoje, né? Aí, com todas as informações. Esse é o melhor que você pode naquele momento. Você foi esse cara. E eu, quando já mais maduro, eu falei, eu vou ser o melhor pai. E eu vou dar tempo pro Isaac e ninguém vai me segurar. E lá na Inglaterra, acho que um primeiro ponto, até em função do que o Marcão falou, eu fiz o meu mestrado, depois eu fui ser Head de International Tax do British Council, e eu tinha um par. Eu entrei no British Council, eu tinha um par que ele já me olhava torto, e 2 anos depois que eu entrei no British Council, o meu chefe, que é um líder extremamente inspirador, se aposentou, e o meu par, que era esse cara meio estranho, inglesão, virou o Global Head of Tax. E desde a gravidez da Isadora, ele deixava muito claro que ele se incomodava, por exemplo, quando eu falava para ele que eu ia numa consulta. E eu falei assim, quer ficar bolado, filho? Você vai ter 2 trabalhos. Um de bolar e outro de desbolar, porque eu vou. Sim. E eu não quero saber se você gosta ou não. E eu senti aquele desconforto, mas não era o desconforto de desapontar, era o desconforto de ter uma pessoa dessa do meu lado. Então eu já sabia, né? Pelas atitudes a gente vê quem é quem. E aí, cara, quando a Isadora já estava prestes ali, reta final de gravidez, veio aquela questão da licença paternidade, está até sendo muito discutida. E na Inglaterra, é berço do liberalismo, né? Lá são 5 dias, se eu não me engano, coisa. Só que o British Council, ele dava mais, e era considerado referência, porque dava 15 dias. Uhum. E aí eu tinha mais umas férias, eu fui comunicar para o meu gestor que eu ia pegar licença paternidade mais férias, que dava aí uns 35, 40 dias, que eu ia ficar 100% focado. E aí eu fui falar para ele que eu ia tirar, e a gente estava lá no British Council, e ele olhou para mim e ele falou assim, você tem certeza que você vai tirar todos esses dias? E aí eu falei assim, não, eu tenho certeza, claro, eu preciso ficar com o Isaac, a Isadora ela vai estar no puerpério. E a gente tá sozinho aqui, a gente não tem rede de apoio, não tem absolutamente nada, eu vou ficar com ela. E ele falou assim, não, tudo bem, também lá é aquela questão de viver sempre nas entrelinhas, né? Ele não fala, mas ele deixa claro nas entrelinhas o que ele quer te falar. E ele falou assim, não, é só porque eu tenho 2 filhos e eu fiquei apenas 5 dias fora pro nascimento, quando eles nasceram, 5 dias fora para cada um. E por dentro, eu já pensei logo assim, né? Tipo, cara, primeiro, né? Coitado dos seus filhos, né? De ter um cara que pense dessa forma. E eu falei assim, olha, a sua experiência não é a minha experiência, Chris. Eu vou tirar os 40 dias. Porque a legislação permite o British Council também. Então eu vou tirar os 40 dias. E eu tirei os 40 dias. E inclusive eu agradeço a Deus por ter colocado o Chris na minha vida. Por que eu agradeço a Deus de ter colocado, desculpe o termo, ele não fala português, de ter botado um babaca na minha frente? Porque até os babacas te colocam no caminho certo. Porque, cara, quando ele falou aquilo pra mim, eu falei assim, esse maluco não vai ser o meu gestor. Eu não tenho admiração nenhuma por ele. Então, o Chris, a fazer esse comentário, ele me deu coragem para empreender na Petax. Porque quando ele falou aquilo, eu falei, eu vou tirar meus 40 dias, só que eu não vou viver minha vida ao lado desse cara. E aí eu peguei os meus 40 dias, eu voltei, 20 dias depois eu pedi demissão. E aí eu fiquei assim, eu tô seu pai, a gente acabou de falar da responsabilidade. Você vai pedir demissão com seu filho com 1 mês?
E eu falei, na minha cabeça era tão certo, porque como que eu vou ficar perto de uma pessoa que não... que faz com que aquela coisa assim, né? Eu tive uma vida difícil, então já que eu tive a vida difícil, eu vou dificultar de todo mundo ao meu redor para que as pessoas tenham a mesma experiência. Então, por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, né, quando você estiver diante de gente ruim, entenda que essas pessoas, elas também são enviadas por Deus para te colocar no caminho certo. Com certeza. Primeiro grande ponto, né? E o outro cara, ser pai na Inglaterra foi, ao mesmo tempo, a dualidade da vida. Ao mesmo tempo que foi muito difícil, porque eu e a Isa, a gente não tinha ninguém, absolutamente ninguém, para nos dar apoio. E aí a gente fala muito da rede de apoio, e hoje eu falo o seguinte: se você tem rede de apoio, usa. Eu não vou ser que nem o Chris e vou falar assim, eu tive o meu filho sem rede de apoio, então todo mundo pode ter. Não, meu irmão, se você tem condição de ter a rede de apoio, tenha. Então, pra gente, foi extremamente trabalhoso, difícil mentalmente, fisicamente, porque a gente não tinha ninguém, era eu e a Isa. Então, entrou em trabalho de parto, eu e a Isa. Nasceu, eu e a Isa. Eu me lembro até do Golden Hour, né, da primeira mamada do Isaac, que depois de um trabalho de parto enorme, ela estava deitada na maca, né, não sei, na cama lá do hospital, com o Isaac fazendo o Golden Hour, mamando pela primeira vez em contato com ela. E eu deitado no chão duro do hospital, porque eles não colocam uma estrutura lá, né? Nasceu, lógico, num hospital de referência, a gente está na Inglaterra, mas num local assim que não preza muito pelo conforto do visitante, digamos assim, do pai, né? Então, foi muito difícil, mas foi um difícil que nos fortaleceu como família. Com certeza. Foi um difícil que nos colocou a perspectiva da importância da família, né? Ou seja, a maior rede de apoio que você tem é o seu círculo, né? Eu morria de saudade, queria meus pais perto, ela também queria os dela perto, mas a verdade é que a minha experiência de ser pai mostrou que a gente consegue entregar tudo, sabe? É claro, ter rede de apoio é bom? Teria sido bom? Sim. Se vocês né, tendo o segundo filho, quando tiverem, vão querer rede de apoio? Vou pra caramba, vou querer toda a rede de apoio. Vou querer rede de apoio familiar e a contratada. Vou contratar tudo, vai vir pai, vai vir mãe, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo pra ajudar. Porque a gente já fez pelo Isaac. Mas ao mesmo tempo, foi o não ter essa rede de apoio que tornou a gente muito forte, tendo que entregar tudo, sabe? Então, de novo, né, essas dualidades, essas nuances da vida que são maravilhosas de ser avaliadas, para que a gente, no meio da tempestade, a gente não pergunte por que a tempestade veio, mas que a gente se segure para esperar a tempestade passar e depois a gente reflita sobre as coisas da vida. Então, foi terrível, mas ao mesmo tempo que foi terrível, criou uma identidade, uma identificação com o meu filho, no momento em que, por exemplo, ele acordava à noite, o Isaac tinha refluxo, então ele acordava pra caceta à noite. E eu fiz questão de sempre levar o Isaac para a Isa para ela dar mamar. Por quê? Primeiro, porque eu queria, e segundo, porque a gente não tinha rede de apoio. Só que cada oportunidade que eu tive de levantar 10 vezes foi a oportunidade de olhar, por exemplo, e me pegar em momentos onde eu olhava nos olhos do meu filho, só tava eu e ele ali, eu falava assim, caraca, meu irmão, que parada poderosa, sabe? Que coisa divina. Então, foi uma experiência maravilhosa, nos fortaleceu, muito difícil, mas edificante e engrandecedor. Maravilhoso. Muito bom. Sensacional. Augusto, eu me lembrei de uma coisa aqui, que acho que vai também um pouco em linha, quem está nos assistindo, né? Um pouco em linha de, gostaria de participar, né, das consultas com a minha esposa e... não tenho coragem, tem um babaca, né, de um gestor que não quer me apoiar. Aliás, vamos ajudar o Chris. Chris, he just said asshole. Thank you.
Muito bom, muito bom. E é sobre isso, acho que brilhante, Marcelo, né? Às vezes pessoas como essas certamente nos ajudam, né? Não dá para ouvir essa história, né, e não pensar. É óbvio, né, que o teu projeto ia dar certo, é óbvio que a tua empresa ia ser próspera, né? O sucesso deixa pistas, né? Quando você tomou essa decisão, era para fazer muito bem feito como você está fazendo. Tem uma coisa que acontece comigo, com a Celine, com 4 meses, que é um pouco em linha com a gente também tem que querer ter um pouco de coragem, né? A Celine nasceu, eu combinei com o meu time que eu ficaria até 30 dias de home office para poder dar todo o suporte e apoio para minha esposa. Durante esses 30 dias, eu mandava mensagem para as pessoas, e aí, tal coisa, tá tudo bem? E aí, puta, meu, não vai me chamar para essa reunião? E o time falava, cara, desliga o telefone, né? Sai daí. Para mim, eu tenho prazer em trabalhar, né? Para mim, meu hobby é minha família, trabalho e impactar a vida de pessoas. Isso para mim não é esforço nenhum. E a Celine, quando nasceu, eu ali, né, de home office e tal, muitas vezes entrava numa reunião e, cara, pegava a Celine e botava ela no colo, né? Meu time, todo mundo já fez reunião com a Celine, né? E, aliás, ela gosta bastante de trabalhar, eu já percebi, principalmente quando é reunião de negócios. Sim. Aí ela adora, aí o olhinho dela, né, brilha. E eu falava, bom, com o meu time não tem problema, né? Eu tô numa relação de confiança, tô numa certa zona de conforto para pegar minha filha e entrar num Teams com a minha equipe. Mas eu não posso fazer isso com cliente, eu não posso fazer isso com prospect, eu não posso fazer isso com pessoas com quem eu não tenho esse convívio. Cara, faça, tenha coragem, porque eu fiz. E eu fiz porque eu precisei. Eu estava no meio de uma reunião, em casa, home office, entramos numa reunião com um cliente, tava só eu e a Celine e ela abriu o berreiro. Eu falei, bom, eu tenho 2 caminhos. Um eu pego ela e trago ela para cá. Puta, como é que o cliente vai olhar para isso? O outro, eu peço licença e saio. Amigo, eu não vou desistir. A reunião para mim era importante e eu vou ficar nela. Pedi licença, falei, né, eu sabia que a minha filha provavelmente ia parar de chorar, porque quando eu fazia isso ela parava. Falei, você se importa? Vou pegar minha filha aqui, né? E se ele falasse sim, eu me importo, eu falei, então eu tô pedindo licença que eu vou acabar com a reunião. Não, Marcos, claro, pode pegar. Bicho, a partir daí, a Celine participou já com alguns clientes e com alguns prospects de alguma reunião. E tá tudo bem. Foi tudo normal, né? A gente vive uma nova era. Sim. Né? Qual é o problema de eu pegar uma bebê e colocá-la no colo? Se ela começar a chorar, se ela começar a atrapalhar a reunião, tudo bem. Mas, cara, ela tava ali quietinha. E no pior cenário, eu fecharia a câmera e tava tudo certo. Então, acho que é um pouco sobre isso. Às vezes a gente tem alguns bloqueios que nós não deveríamos ter. Com certeza. A gente se encaminhando para o final aqui, eu quero comunicar à audiência que está acostumada a ouvir a pergunta do quem é o fulano que não está no LinkedIn. Nós já estamos mostrando aqui isso, né? Então não precisa dessa sessão. E os pitacos culturais também, a gente está falando aqui sobre algo other than business. Mas eu queria ouvir um pouco o meu amigo Marcelo Brasil sobre esse retorno ao Brasil e os planos. Porque, sabe, Marcelo, é muito curioso que a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? E a gente sempre fez questão de mostrar para o mundo o quanto a gente é parceiro, o quanto a gente tem uma admiração recíproca, né? Mas a gente já ouviu falar, né, de intrigas daqui e dali, dizendo, pô, o Augusto e o Marcelo, e é isso e aquilo, e discutiram, e assim, eu queria falar junto contigo aqui pro público da nossa complementaridade, da nossa admiração recíproca, e ouvir um pouco esses teus planos do Retorno ao Brasil. O que vem pela frente? É curso, é escola, é mentoria? Esse espaço aqui é teu, meu caro. Obrigado, cara. Acho que primeiro, falando sobre se aproximar das pessoas certas, é que ninguém vai sempre te agradar o tempo inteiro. Mas como o Marcos falou, é impossível a gente não se preocupar com lealdade. A gente precisa se preocupar com lealdade. Então, o que eu acho que você tem de muito bom é que qualquer coisa que eventualmente tenha que ser falado, você fala.
Eu não preciso gostar de tudo que você me fala ou de que você me fala, mas todos vocês são leais. Então, quando a gente teve uma diferença de opinião, as pessoas poderiam falar qualquer coisa, mas tudo que você fez falando comigo. Sim. Você lembra disso, né? Lógico. Pô, você marcou uma reunião, nós, e não tem eu gostar ou não gostar. Porque a gente vê, depois que a gente lida com pessoas desleais, a gente passa a valorizar muito. Então eu prefiro uma pessoa que fale o que eu não gosto na minha cara do que uma pessoa que atue por trás de mim. Então, qualquer diferença que eu tenha tido no passado intelectual, hoje virou mais admiração. Porque eu sei que se você tiver que falar alguma coisa que eu não gosto, você vai olhar na minha cara e com a sua senioridade, na qual eu aprendo muito, você vai me falar. Né? Seja o que for. Então, que as pessoas saibam que tudo está sempre alinhado entre pessoas leais. Até as coisas que uns concordam ou discordam. A concordância e a discordância. Esse é o principal. Então, a minha relação com você, ela só se fortaleceu ao longo do tempo, ainda que em algum momento ou eu ou você tenhamos falado coisas que nos desagradaram. Mas a gente falou na cara. Isso é ser homem, meu irmão. Papo é reto. O papo é reto, né, filho? Segura. Então, assim, gostou? Ótimo. Não gostou? Tá ótimo também. Uma hora você vai ver a vida e você vai voltar. E a gente tá mais forte do que nunca. Então, e falando um pouco sobre Brasil, claro, né, cara, tem a Petax. Devo muito à Inglaterra, porque a Inglaterra é um país berço do soft power, né? Referência global em educação. Nós trabalhamos com a área tributária, um público super premium, a galera boa demais, tecnicamente, comportamentalmente, muito estudiosa, já viajou o mundo. Então, como é que você vai agradar um público desse? Você vai agradar um público desse estudando e vivendo a vida, sendo cidadão do mundo. Então, eu fui para a Inglaterra com um plano, que era fazer um mestrado dentro de uma área complementar à indústria de techs, que é gestão de pessoas e liderança, para que a gente pudesse falar muito mais de dentro para dentro das organizações. É claro, atendimento ao fisco, compliance tributário, preenchimento de obrigações acessórias é importantíssimo, mas eu queria trazer aquela nuance do dia a dia do mundo corporativo para áreas de techs, como se comportar, como se comunicar, e tem pessoas que não falam sobre isso. Então, esse é o meu objetivo profissional. Eu poderia dizer, eu volto para o Brasil para escalar a Petax, eu volto para o Brasil para trazer trabalhos de educação também. Mas a verdade, meus amigos, é que eu voltei para o Brasil porque eu tô com saudade desse vucu-vucu. Tiro, porrada e bomba. Não tem jeito. Tu já vai encarar uma feijuca hoje ou não? Já encarei ontem. Arroz, feijão, farofa, batata. Fui no restaurante com a Isadora falou, eu vou me mudar de lugar. Realmente eu não vou sentar com você porque seu prato tá horrível. Não faça isso. Pode voltar e se servir, você não tem necessidade. Então, assim, eu poderia dizer que eu volto, e volto também, claro, para escalar a Petax, trabalhar com vocês, falar de techs sem falar de techs, falar de techs falando de techs. Mas eu volto porque eu tô com saudade da minha mãe, do meu pai. O meu filho tem 3 anos, eu quero dividir com ele a graça e a delícia de ter família, de ter pai e mãe vivo. Pelo amor de Deus, sim, entendeu? A vida aí na Inglaterra é maravilhosa, mas eu volto porque eu tô com saudade. Eu falei com a Isadora ontem, eu falei, Isa, o clima, parece que eu voltei e combina comigo. Então eu voltei para viver a vida, mas claro, com uma agenda muito, muito orientada para escalar a Petax, escalar esse movimento chamado Tax School, que a gente criou, um ecossistema de pessoas de bem. É muito interessante como a gente tem gente boa no projeto e quem não é gente boa vai saindo ao longo do tempo. O processo espelhe, né? Porque gente ruim não consegue viver com gente boa. Um mês, Purga.
E nós estamos desse lado da moeda, né? Do lado de gente inteligente, de gente que quer mais, que quer se preparar, que quer ser protagonista. Então eu volto para ficar com a dona Miriam e o seu Ivan, eu volto para viver esse clima do Brasil, mas também volto para escalar a Petax e, sem dúvida nenhuma, ao lado de amigos, ao lado de pessoas incríveis, como Marcos Gimenez, como Augusto Flores. A gente vai trabalhar junto para trazer um novo sentido para times de techs, olhar para dentro. E a partir do olhar para dentro, sabermos como, de forma executiva e de forma muito inteligente, a gente vai fazer com que a área de tech seja cada vez mais vista. Então muito é para bom. isso, meu irmão. E agora eu vou perguntar para um dos nossos clientes corporativos em comum, Epa! qual é o poder da mentoria para fortalecer um time vencedor, um time campeão. Você falou da mentoria, calma aí. Isso. Calma. Isso, diga. Então, gente, olha só. Mentoria funciona no mundo inteiro. Mundo inteiro. A questão semântica do que é mentoria ou não, eu vou deixar pra lá. Vai sempre ter uma velha guarda que vai tentar fazer com que você acredite que buscar apoio de quem já entregou o que você quer entregar só poderia ser feito de forma, como é que eu posso dizer, semi-profissional. Não acredite nisso. Seja o nome que for, procure a experiência de pessoas que já entregaram aquilo que você quer entregar. E se te falarem diferente disso, pergunte-se o que essa pessoa já fez para ajudar a sua carreira. E você vai perceber o poder da mentoria. Então continue fazendo mentoria de graça, paga, chamado do que seja, mas nunca deixe de buscar a experiência de pessoas generosas que querem ajudar a sua carreira. Muito bom, muito bom. E qual é o poder da mentoria, meu caro Marcos Gimenez? Você que é cliente em comum nessas carteiras de clientes corporativos aqui. Cara, primeiro, vamos lá. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por esses dois aqui, né? Vocês são grandes referências para mim e para muitas pessoas da nossa indústria, né? E não é à toa. E eu acredito muito que, obviamente, que nós temos diversas formas de consumir conhecimento, né? Mas para mim, aprender com gente é uma oportunidade ímpar e única, né? Durante toda a minha trajetória, eu aprendi muito com pessoas e eu valorizo muito isso, né? Então, como você disse, Marcelo, independente do nome, mentoria, chame do que quiser, poder aprender com pessoas, né, que são melhores do que você, que podem te ensinar algo, para mim é uma oportunidade ímpar. Seguindo a máxima de que você é a média, né, das 5 pessoas com quem você mais convive, poxa, por que eu vou conviver com gente ruim? Eu quero estar com gente boa e eu quero ser sempre o pior da mesa. Como eu estou hoje aqui. Eu estou muito feliz em poder estar junto com vocês e ter esse sentimento, porque eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito com as pessoas também dentro do nosso time, e poder ter essa relação, né, corporativa entre Bravo, né, e os serviços que os senhores, né, entregam com maestria no mercado. Posso testemunhar que é enriquecedor, né? Não só para a empresa, mas principalmente para as pessoas. Eu tenho a sorte de beber da fonte, de estar próximo de vocês, né? Seja num café, seja numa mentoria formal, seja numa reunião de conselho, ou enfim, em diversas outras oportunidades, mas poder ver o quanto que vocês entregam para o time também, e não só, né, olhando para mim aqui, para o meu próprio umbigo, é engrandecedor, né? Os testemunhos que eu ouço das pessoas que fazem parte, né, do trabalho junto com vocês, que os acompanham, que são mentorados, dos treinamentos que vocês dão para a nossa equipe,
tem um valor muito grande, né? E tem uma baita de uma sinergia, porque sem a gente precisar, né, muitas vezes ter o alinhamento, aí acho que tem muita sintonia fina nos nossos papos. A gente está ali conversando sobre algum assunto e daqui a pouco, quando eu vejo, já tem um Augusto falando com alguém dentro da Bravo, ou o Marcelo falando com alguém também dentro da Bravo, e conduzindo por quê? Porque vocês perceberam que ali existia uma oportunidade, uma necessidade ou uma dor, e dentro do portfólio de vocês já estão ali conversando com a Regina, com a Dani, com A, com B. Isso é ímpar, né? E eu sou muito grato pela relação que a gente tem, o que a gente construiu, e posso dizer para vocês que peço muito a Deus que isso tenha muitos e muitos anos, né, juntos, porque todos, né, ganham com isso. CNPJs e CPFs. Caraca. E Augusto, você sabia que eu tô aqui diante dos 201s da Petax. Porque durante a pandemia, eu não sei se as pessoas sabem disso, olha só que doideira, né? A gente tá junto aqui. Uma das minhas... E por que eu falo tão bem de mentoria? Porque o meu trabalho de mentoria, ele foi desenvolvido dentro de um centro de excelência global em mentoria da Universidade de Londres. Então tem conteúdo, né? Tem qualidade. Mas eu não conhecia ninguém. Eu era o Marcelo Brasil, postava no LinkedIn, ninguém me conhecia. E quando eu bolei a metodologia da Petax, de mentoria, né? Hoje a Petax ela pivotou, continuamos tendo mentoria, mas temos várias outras coisas. Eu precisava de alguém, né, para validar o meu produto. E aí eu falei assim, na época, o Augusto, que na minha opinião é o precursor, né, aquele cara que abriu o caminho para todos nós. Eu falava assim, eu acompanhava ele no LinkedIn, né? Claro, o cara, VP, sênior pra caramba, ainda generoso, porque você sabe, né? Você não teria nem por que tá dividindo tudo quanto você divide. Você já tá com a vida resolvida, você é VP da Volvo. O cara não precisa. Tá sábado aqui na Faria Lima, mas ele faz porque ele é generoso intelectualmente. E eu falava assim, cara, quem é que vai validar o meu produto? Eu vou dar o maior tiro que eu puder. Eu tinha um projeto que eu queria chamar Diretores Tributários, que depois virou, né, o Projeto Andorinha. Chamamos Alê, chamamos Rodrigo, Rodolfo, Meili, Tiagão, entre outros, Juliana Paranhos. E eu falei, eu vou no 01, né? Eu vou e dei um tiro, mandei um cold e-mail no LinkedIn, falei sobre o projeto e o bicho nem me conhecia e falou, tô dentro. Sim. E aí depois, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, cara, eu quero outras pessoas dentro. Eu posso falar pras pessoas que você tá dentro? E ele falou assim, pode. Então, quando eu fui falar com o Rodolfo, que eu acho que... Não, na verdade, a Alessandra, que foi a segunda, eu já fui assim, olha, eu botei tudo que eu mandei pro Augusto, mas no final eu botei assim, Augusto Flores já tá dentro. E aí as pessoas foram indo. Então, cara, meu irmão, se a Petax hoje ela existe, em grande parte foi por conta do seu apoio. E aí, conheci esse menino aqui, que foi o primeiro cliente, pessoa jurídica da Petax, o 01 da Petax, num projeto para desenvolver profissionais da Bravo. E depois apresentei Augusto Flores a Marcos Gimenez e o resto é história. Isso. Então, se alguém falar que mentoria não dá certo, quer dizer, meu irmão, vai... Exatamente. Aliás, nós vamos dar mais uma amostra dessa sinergia esse ano que vem, porque eu já falei algumas vezes, eu estou escrevendo um livro sobre mentoria, cujo prefácio será assinado por aquele meu amigo que atende pelo nome de Marcelo Brasil. Com muito gosto. Então, a mentoria existe por quê? Acho que é importante explicar isso. Porque você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você não precisa cometer os erros que a gente cometeu. Simples. E por que isso é cobrado, Marcelo? Porque quando toca às 5 da tarde ou 6 da tarde, eu preciso fazer um cálculo de custo de oportunidade. Vai lá, Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira, do Lawrence Gitman, tem um conceito muito bom chamado custo de oportunidade. Eu posso descansar, eu posso ir para academia, eu posso ficar com a família, mas eu dedico 2 noites por semana a atender executivos
para que eles possam ser melhores do que eu. O Marcelo hoje vive disso. Então não tem como ser filantrópico. E a gente sabe que você entende disso, tá bom? Meus caros, agradecimentos finais. Para eu dar meus avisos, meus reclames aqui finais, eu queria dar aí um minutinho para cada um para agradecimentos finais, palavras finais. Por favor. Você é um menino muito educado. Primeiramente, quero agradecer novamente aqui. A gente está falando de paternidade com o objetivo de exaltar as mulheres. Então, Isa, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por fazer de mim um homem que eu sou. Obrigado pela sua dedicação. Obrigado por me dar o Isaac, o grande amor da minha vida. A partir do Isaac a gente formou uma família. E aí veio a Nina, toda a nossa felicidade. A gente está passando por uma grande mudança, mas a gente tá e vai sair mais forte de tudo isso. Muito obrigado a Marcos Gimenez, a Augusto Flores, por ter confiado no meu trabalho, confiado na minha pessoa, de estar comigo na jornada. E muito obrigado também aos meus amigos e amigas da área de Tex. Mais do que clientes, eu fiz amigos e amigas e sou muito, muito grato a todos vocês. Então, muito obrigado a todos. Brigadão pelo convite, irmão. Tamo junto sempre. Quando quiser, tô à disposição. Queria te dizer, tu falaste do cocô do Isaac, eu quero te dizer que durante muitos meses, tanto com o Guto quanto a Duda, eu fui o gerente de arroto. Ah, é? Porque a Kate dava o mamar e na sequência me entregava para eu fazer aquela gestão do arroto antes de botar para deitar. Então eu já fiz essa função de ser o gerente do arroto. Meus parabéns. Muito obrigado. Eu fui o gestor do umbigo. Muito bom. E foi inclusive, né, apoiado pelo Marcelo, que disse, cara, fui eu que cuidei do umbigo do Isaac, né, do primeiro dia até quando o cordão caiu. Aí eu olhei pra ele e falei, mas como é que é essa parada? Ele me explicou, eu falei, eu também vou ser o da Celine. E fui, né, de ponta a ponta. E também fui o gestor do banho até que minha esposa ganhasse confiança para poder dar o banho na Celine. E aí eu perdi essa chance, porque hoje ela tem uma relação tão grande com ela no banho que ela fala que vai dar o banho hoje sou eu de novo, tá? Tá bom. Você tem todo esse direito. Eu só tenho a agradecer por estar aqui com vocês, pelo bate-papo, né? Como diz o Augusto, é sempre um passeio no parque poder estar sentado nessa mesa, uma grande troca, enriquecedor. Já que a gente está falando sobre paternidade executiva, né, muito bem colocado pelo Marcelo, faço questão de reforçar também o agradecimento pela minha esposa que me deu o melhor presente do mundo, que é a Celine. Amo muito você e amo muito a nossa família. Eu aprendi, estou experimentando a melhor fase da minha vida com vocês. E acho que para vocês que estão aqui nos assistindo e ao longo desse papo, né, se viram, né, no passado ou se olharam para o futuro ou talvez para o seu presente, minha principal mensagem aqui final é: tenha coragem e tenha atitude. Não desista dos seus sonhos ou dos seus objetivos, porque certamente se você estiver cercado de pessoas boas, de pessoas, né, corretas e pessoas humanas, você vai conseguir encontrar os melhores caminhos para poder atingir os seus objetivos. Do contrário, lembre-se sempre do... Como chamava o seu ex-chefe? Chris. O Chris. Lembre-se sempre do Chris e tome uma decisão rápida e deixe as pessoas ruins distantes. Obrigado, cara. E parabéns. Parabéns pelo trabalho que vocês dois fazem. Parabéns pelo trabalho que você, né, acho que é o 12º sábado que eu tô aqui esse ano. E acompanhando cada uma dessas etapas, dessas gravações, e é muito gratificante. Quando a gente gosta do que a gente faz, não é esforço nenhum deixar, né, a família em casa num sábado para poder estar aqui ao lado de tantas pessoas boas, tantas pessoas incríveis e aprendendo. Acho que esse é o nosso caminho. Muito bom. From my end, beijo na Kate, beijo no Guto, beijo na Duda, no Messi, na Lili. E você sabe, você me encontra nas redes sociais como Augusto Flores Oficial no Instagram, eu estou no LinkedIn também. Você pode comprar meus livros na Amazon ou na Editora Viseu, tanto o Manicômio Tributário quanto Cartas a um Jovem Gestor Tributário. O livro sobre mentoria vem aí. Estou elaborando um livro muito bacana para o ano que vem.
E eu queria agradecer mais uma vez aqui o apoio da Bravo, que está há 3 anos comigo, acreditando nesse projeto. Esse projeto ele é feito de malucos. O Marcelo falou isso agora há pouco, né? Um maluco que acreditou nele num cold message no LinkedIn, e tem malucos que acreditaram nesse projeto aqui que entrega conteúdo gratuitamente. Aos sábados, uma vez por mês, a gente vem para cá e a gente faz isso aqui amarradão. Então, muito obrigado a Bravo. Deve ter uma landing page aqui ou aqui, nem sempre eu acerto, mas mira lá, chama o pessoal da Bravo, eles vão te ajudar. Eles estão com um projeto muito bacana sobre reforma tributária. E eu agradeço também a Ávula, registro de marcas. Todas as minhas marcas eu registrei com a Ávula. Escreve lá marcas@avula.com.br. Se você quiser escrever para Bravo, é manicomiotributário@bravocorp.com.br. E um Feliz Natal.